Olá, alunos do quinto ano C, aqui é o professor Levi e seguiremos com a nossa videoaula de hoje. Lembrando que hoje é dia 31/8/2020, segunda-feira, tá? Em nossa aula de matemática, vocês irão fazer atividade do EMAI, análise de temperaturas, atividade 11.1, página 74, tá? Então lá vocês vão trabalhar com análise de temperatura. Lembrando que eu irei colocar um símbolo aqui, e esse símbolo representa os graus Celsius. Então, os graus Celsius, eles estão em ordem crescente, tá? Do número menor representa menos grau, graus mais baixos, e quando os números vão aumentando, aumenta os graus, tá? Então, a temperatura pode estar por exemplo, 15 graus, então uma temperatura baixa significa que estará frio. E se a temperatura tiver 31 graus, significa que a temperatura estará, mais alta e estará mais quente. Depois vocês irão fazer algumas situações, problemas pelo Google Formulário, ok? Em língua portuguesa, irei fazer uma pequena revisão sobre as pontuações aqui mesmo no vídeo, tá? Ao final do vídeo. E também não esqueçam de fazer a leitura do dia, que é o texto do título Amelinha, tá? Uma literatura infantil. Irei enviar o livro em PDF para vocês no nosso grupo de estudos. Autora Patrícia Kenney. Não se esqueçam de fazer as atividades de educação física e de artes. É muito importante. Também não se esqueçam de acessar o Centro de Mídia São Paulo, das 15h30 às 17 horas, de segunda a sexta, através de vários meios de comunicação. Vocês podem entrar através do canal do YouTube do Centro de Mídia São Paulo, através do aplicativo Centro de Mídia São Paulo Anos Iniciais e através da TV Univesp, canal 2.2. Alunos do plano pedagógico individual irão formar algumas frases, com algumas palavras irão fazer a construção de um bilhete. E também irão fazer alguns cálculos. Os documentos dessas atividades do plano pedagógico individual serão enviados pelo Google Formulário. Nós iremos fazer uma revisão de língua portuguesa. O tema é pontuação. Então vamos lá. Vou colocar aqui o ponto. Então este ponto é conhecido como ponto final. O ponto final, ele serve para encerrar um período do texto, tá? Ou um discurso, mas dizemos que ele está sempre aí ao final de uma frase. Então toda vez que terminar uma frase, mesmo que ela tenha 3 ou 4 linhas, ou mesmo só uma linha, você vai colocar um ponto final para encerrar o período da frase. E também os pontos finais estão nas frases afirmativas e frases negativas. Por exemplo, eu fui ao dentista hoje, ponto final. Tá? Uma frase afirmativa tem lá o ponto final. Eu não fui ao dentista hoje, ponto final. Então, o ponto final sempre estará em frases afirmativas e negativas. E também o final de frases, períodos ou discursos. Ponto de exclamação, esse ponto que eu coloquei na tela para vocês verificarem. O ponto de exclamação ele serve para demonstrar a emoção, tá? Dos personagens em um texto, né? Então, o personagem, se ele leva um susto, tem um espanto, ponto de exclamação, você quer representar o susto ou espanto que ele levou. Se o personagem está com raiva, você vai colocar lá o ponto de exclamação. O personagem está muito feliz, você quer expressar esse sentimento, você vai colocar lá o ponto de exclamação para demonstrar as emoções dos personagens. E também temos o ponto aí de interrogação. Então toda vez que houver uma pergunta dentro do texto, teve uma pergunta, ao final da pergunta você irá colocar esse símbolo, que é o símbolo de interrogação. Então toda vez que tiver uma pergunta, ao final da frase, se ela é uma pergunta, isso é regra, vocês precisam colocar o sinal de interrogação. Temos aí os dois pontos, Esses dois pontinhos geralmente nós colocamos aí ao final de uma frase. Quando nós iremos colocar na outra frase, vai ser uma fala. Então nós iremos, você quer expressar uma fala de um personagem, por exemplo, Eduardo disse, 2 pontos, Você pula uma linha, parágrafo,
travessão, letra maiúscula, para representar a fala do personagem. Temos aí também, já caminhando, né? O travessão. Então, travessão, toda vez que o personagem for falar no texto, você quer expressar a fala do personagem, você vai colocar parágrafo, letra maiúscula e o travessão, tá? Sempre representando aí a fala de um personagem. Temos aí também as reticências, né? Que são os 3 pontinhos. Os 3 pontos, eles vai fazer uma interrupção e uma fala do personagem, tá? O personagem poderia falar: eu fui à escola, mas... E aí ele quer interromper a fala para continuar falando sobre outro tema. Então vocês colocam os 3 pontos, que é a reticência. Toda vez que um discurso, se quiser cortar ou deixar com ar de mistério o discurso, a fala de um personagem, você coloca aí, dos seus personagens, você coloca os 3 pontos, que é reticências aí, para interromper o discurso do personagem. Temos também a vírgula. Então a vírgula serve para dar pausas, né? Para de período de pausas dentro do texto. Você está fazendo um discurso do texto, ou está escrevendo o texto, você coloca a vírgula, está descrevendo o texto, para que o texto não fique corrido, para que haja pausas no texto, você coloca a vírgula, senão a leitura ela fica muito rápida. Para dar pausas, intervalos de tempo na leitura e entendimento do texto, e respiração também de quem está lendo, né? Se estiver fazendo uma leitura, né, demonstrativa, aí, uma leitura oral. Então a vírgula serve aí para dar esses intervalos dentro do texto, para que o texto não fique corrido e ele tenha essas pausas para dar um entendimento melhor ao leitor. Então essa foi nossa pequena revisão referente às pontuações. Depois eu irei trazer mais pontuações, iremos nos aprofundar aos poucos. E é isso, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.